Saúdo a todos novamente com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de fazer uma oração antes da mensagem. Senhor Deus, Senhor Jesus, Pai de misericórdia, neste momento vou falar àqueles que estão nos ouvindo e à tua igreja, que eu não falo de mim, Senhor, mas que eu falo de ti. Que a minha boca só fale, Senhor, aquilo que tu permitir. Eu te agradeço e te peço no nome do teu Filho Jesus. Amém. Gostaria que todos ficassem de pé para a leitura. Eu gostaria de ler Mateus 24, 42 ao 45, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Podei-vos assentar. Então, nós vamos falar aqui da vigilância espiritual. Mas o que é vigilância espiritual? E por que ela é necessária? A vigilância, vigiar espiritualmente, eu defini, é estar de prontidão para afastar o pecado cotidiano, com o objetivo de estar preparado para a volta de Cristo ou a nossa partida deste ano. Então, irmãos, Jesus, em algumas parábolas, ele tem 4 parábolas, especificamente, que trata do assunto de vigiar. É a parábola das 10 virgens, a parábola do administrador infiel e até a dos talentos, que fica mais ou menos, não é, embutido aí a vigilância, né? Então, na parábola do administrador infiel, a voz da vigilância ressoa no quê? Na alegoria dos empregados que esperavam a volta do seu senhor, que voltaria de um casamento. Então, na impossibilidade de saber que hora que o seu senhor voltaria, eles, na verdade, não vigiaram, ficaram desapercebidos. Então, diz a parábola o seguinte: felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Estes bem-aventurados poderão sentar-se, então, à mesa do seu Senhor. Em todas as situações, irmãos, Jesus é claro quanto à vigilância. Vamos fazer um paralelo da vigilância com a nossa vida material. Tudo neste mundo você tem que vigiar. Se você faz um concurso, você tem que ficar vigiando no dia que vai sair o resultado. Porque se você perder, você perde o direito de assumir. Na nossa vida material também, se você faz uma entrevista de trabalho, você tem que ficar vigiante. Quando vai chamar, quando o telefone vai tocar, ou quando a carta chegar. Por quê? Se você ficar despercebido, o que acontece? Você perde a sua chance. Ou mesmo em viagens, irmãos. Nós temos que vigiar prontamente quando você vai pegar o quê? Um voo. Você não tem que chegar na hora, você não tem que ficar vigilante no relógio. Então, se as coisas materiais nós temos que vigiar, irmãos, quanto mais as coisas espirituais. Por quê, irmãos? Porque as coisas espirituais é prioridade na nossa vida. Ela está no primeiro plano. Se a material nós achamos que é importante, a espiritual é muito mais. É muito mais. Essa vigilância tem que ser uma coisa prioritária na nossa vida. Então, irmãos, a vigilância, irmãos, ela é o quê? A vigilância espiritual, ela é uma ação ativa. Por quê? Ela demanda o quê? Não só você ficar esperando, mas ela demanda preparo. E preparo é uma coisa ativa. Você tem que ficar, né? Você tem que se esforçar para vigiar. Não é uma coisa tão simples, não é? Porque você tem que ficar vigiando. O quê? O que você tem que vigiar? Você necessita de uma ação ativa, mas do quê? O que é essa ação ativa?
é guardar os mandamentos de Deus, que Ele requer de cada um. E estar caminhando o quê? Só guardar estaticamente? Nós temos que ficar estático, só guardar por guardar? Não. Nós temos que ficar em vigilância, caminhando para quê? Para o homem espiritual. Porque assim, guardar os mandamentos é até fácil, né? Você guarda o sábado, ok, repousou naquele dia, mas você tem que guardar o sábado com fé, sabendo que você está guardando e você está crescendo para o homem espiritual. Tudo que você fizer tem que ser por fé. A Bíblia diz que, né, sem a fé é um dom até, né? Sem fé, você não pode agradar a Deus. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com fé. Então, os mandamentos de a caminhada para o homem espiritual tem que ser com fé. Não adianta você guardar os mandamentos por guardar, né? Isso os fariseus faziam, não faziam? Eles guardavam, eles eram rígidos em seguir a lei, mas não era por fé. Era, né, porque estava lá, eles tinham que guardar, mas não era por fé. Nos confrontos com Jesus, nós vemos bem claro a posição dos fariseus em relação à guarda da lei. Mas eu quero estar vigilante ou de prontidão. Então, quero fazer aqui algumas colocações sobre a vigilância. Então, irmãos, quando nós batizamos, nós começamos uma caminhada. Nós batizamos, então nós, presumidamente, você tem que largar. Falaram 3 vezes aqui sobre isso. Está na minha mensagem. Você tem que deixar o homem carnal e passar para o homem espiritual. Não é? O homem, você tem que deixar as velhas, o homem espiritual, né? O início da caminhada. Porque você não passa num piscar de olhos. Você tem que deixar o velho homem e caminhar gradativamente para o homem espiritual. Porque esse pulo não é assim. Você tem que caminhar, você tem que crescer, não é? Porque quando você batiza, via de regra, quando você conhece há pouco, você é menino, né? No entendimento, na espiritualidade. Você tem, então, que crescer e não ficar estático. Então, quero colocar aqui o seguinte: aquela pessoa que batizou, não mudou, não teve essa mudança do velho homem para o novo homem, ela não tem, irmãos, nem como vigiar, ela não saiu do lugar. Você não tem nem como vigiar. Como é que você vai vigiar se você batizou e continua o velho homem? Você não deixou esse velho homem para trás. Então não tem, irmãos, nem como crescer e como vigiar. Porque vigiar o quê? A guarda dos mandamentos, o crescimento espiritual. Se você parou, estatizou, não tem crescimento espiritual. Então, esta pessoa, ela nem tem condições de vigiar, porque ela está estática. Então, irmãos, outras situações aqui eu vou colocar. Não há vigilância quando se negligencia os mandamentos. Quando, embora caminhando com o objetivo da salvação, irmãos, você batizou, se transformou, né, deixou o velho homem, você está caminhando, guardando os mandamentos para a salvação. Mas você não faz da forma que a Bíblia te ordena. Ou seja, você negligencia os mandamentos, ou guarda de qualquer forma, ou guarda como é conveniente a você. Você pega, né, as normas de Deus, tudo que Deus exige, e você faz de acordo com a tua conveniência, não de acordo com o que Deus requer. Então, irmãos, como o Senhor, irmãos, outras situações podem ser colocadas, mas como o Senhor encontrará este servo quando ele voltar? Esse servo ficou vigilante? Esse servo guardou os mandamentos de acordo com a vontade de Deus? Não, às vezes ele adaptou, não é, irmãos? Ele adaptou. Então, não há vigilância quando se negligencia os mandamentos, falei, né? Então, vamos para a segunda hipótese. Então, vigilância seguida de um preparo, uma ação ativa, né? Eu já falei. Mas essa vigilância, irmãos, espera um preparo, uma prontidão. Necessita da ação ativa, como eu falei, guardando o que Deus espera de cada um.
ou seja, caminhada para o homem espiritual. Mas, irmãos, pergunta, só isso? Não, irmãos, guardar os mandamentos somente? É isso só? Não, irmãos. A terceira hipótese é não exercer o nosso dom dentro da igreja. Eu considero isso a falta de vigilância, irmãos. Aquele dom que Deus te deu não é seu. Deus te deu um dom para quê? Para você exercer ele em benefício de outra. Que são os dons? Os dons servem para quê? Para a edificação da igreja. Então, quando Deus te deu um dom, não só um dom de tocar, não só um dom de cantar, mas outros dons. Tem muitos dons, entendeu? Tem pessoas com muitos dons. Se você for lá ver a categoria, tem até o dom de administrar. Até eu fiquei surpresa quando eu vi. Até o dom de administração de uma igreja é um dom. Então, irmãos, quando nós não exercemos o dom que Deus nos deu, irmão, nós não estamos vigilando, porque nós estamos o quê? Desagradando a Deus. Eu coloquei isso aqui porque, sabe, eu fiquei pensando, né? O que é que desagrada a Deus? Então, você não exercer aquilo que você tem condições de exercer, aquilo que você recebeu, às vezes, aquele dom que Ele te deu, não é estar vigilante, irmãos. O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, que nós sejamos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, o que é isso? É exercer o seu dom da melhor forma possível, traduzindo. O apóstolo Paulo também, ele orienta, né, a respeito dos dons. Ele diz para Timóteo o seguinte, não te faças negligente para o dom que há em ti. Então, Deus deu o dom, não é teu. Você não está passando, você não está exercendo. Isto é ser negligente e não vigiar. A outra hipótese que eu coloquei, irmãs, é as virgens loucas. Ela tem uma parábola específica sobre elas, mas eu coloquei aqui pelo seguinte. Não estamos vigiando quando nós comportamos como as virgens loucas da parábola de Jesus. Por que, irmãos, nós não estamos sendo vigilantes? Porque assim, você está dentro da igreja, mas será que você caminha com a sua candeia acesa? Então, o que aconteceu com as virgens loucas? 10, elas tinham azeite na sua candeia. Tinha o Espírito Santo guiando. E 10 não tinha, 5, desculpa. Não tinha o azeite em suas candeias. Ou seja, não tinha o Espírito Santo guiando. Ela não era guiada pelo Espírito Santo, ela guiava. Ela guiava a palavra de Deus. Isso pode acontecer com muita facilidade, irmãos. Com muita facilidade, porque é o seguinte. Eu quero lembrar uma coisa. As interpretações pessoais que acontecem, às vezes, dentro da igreja, a igreja, às vezes, tem normas que estão de acordo com a Bíblia, tem normas que nós recebemos, né, como ponto de fé. Mas o que acontece? As pessoas querem deturpar e guiar. As pessoas querem fazer da sua cabeça. As pessoas, às vezes, querem adaptar a cabeça dela às normas da igreja, dizendo assim, mas não, isso não é assim, isso não é assado. Elas estão fazendo o quê? Elas estão guiando, não sendo guiadas pela palavra, mas estão se guiando elas mesmas. Estão guiando a palavra de Deus e não sendo guiada pela palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque as virgens loucas, irmão, não estão lá fora. Elas estão dentro da igreja. Eu escutava muito o pastor José falar isso. Elas são de dentro da igreja. Então temos que tomar muito cuidado com aquilo que Deus determina. Às vezes a igreja, baseada na Bíblia, aqui, nesta igreja, não tem nada que homens colocou. Tudo que tem nos pontos de fé está baseado na palavra de Deus. Então não vamos dizer o seguinte, isso aqui, eu já escutei muito, isto aqui, não, isto aqui era para lá, era para o passado, tem que adaptar aqui. A palavra de Deus, ela não muda, ela é uma palavra que se adapta em qualquer momento dos séculos, irmãos. Então temos que tomar cuidado. A Torá é o nosso guia de vida, a Torá é o nosso código de vida, é a nossa norma que nos guia. Então temos que tomar muito cuidado para não sermos o quê? A virgem louca, não é? O que aconteceu com elas? Elas ficaram de fora quando o seu Senhor veio.
Então, vamos ficar vigilantes contra este ponto que eu estou colocando, porque é muito sério. Aqui uma outra coisa que eu coloquei é o seguinte, irmãos. Não aceitar, irmãos, ser exortado. Às vezes a pessoa não está andando de acordo com a palavra de Deus. Ela está caminhando para o pecado, ela está se desviando. E às vezes ela não aceita que um irmão exorta. Porque está escrito na Bíblia que todos nós temos que exortar o nosso irmão. Nós temos, por amor, às vezes a pessoa vai exortar, vai falar com aquela pessoa, mas ela acha ruim. Às vezes a igreja vai falar, ela acha ruim. Então é o seguinte, ela não está vigiando, mas ela não aceita ser exortada. Ela não aceita ser exortada. Por quê? Porque ela está de uma maneira cauterizando a sua consciência. Nós falamos aqui hoje, eu falei, a Juscelene explicou, a cauterização da consciência. O pecado não faz muita diferença na sua cabeça. Você está pecando e o sininho já não bate. Porque quando o nosso sininho bate, que nós estamos fazendo coisa errada, nossa consciência não está cauterizada. Mas quando ele não bate, irmãos, é muito triste. Você está caminhando para alguma coisa que não é da vontade de Deus. Então, mas você não aceita ser exortado, nem pelo irmão, nem pelas autoridades da igreja. E também é muito triste, porque em Hebreus 3:3 diz o seguinte: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso está em Hebreus, né, que nós temos que nos exortar mutuamente, né, e não endurecer e achar ruim às vezes com o irmão. Outra coisa que eu coloquei aqui, irmãos, é amor ao próximo. A pessoa fala, mas você está falando de amor ao próximo, de vigiar. O que tem a ver amor ao próximo com vigiar? Tem muito a ver, irmãos. O amor ao próximo, irmãos, é um mandamento. Mas às vezes a gente fala assim, mas eu tenho amor ao próximo, eu ajudo, né? Eu ajudo o meu próximo, eu faço coisas para o meu próximo. Mas será que só isso é necessário, irmãos? É um mandamento de Deus, você amar o próximo, mas fazer o quê, irmãos? Arrebatar teu próximo do fogo, arrebatar ele das garras de Satanás. O mundão está aí, todo mundo, né, sendo atentado por Satanás. Quantas coisas ruins nós vemos que é Satanás que atua. Então, irmãos, amar ao próximo é um mandamento, mas é um mandamento mais complexo, porque ele não é só você ajudar teu próximo. O maior amor ao próximo é o quê, irmãos? É tentar arrebatar ele do fogo, tirar ele das garras de Satanás e trazer para Deus. Então eu acho que quando nós não fazemos isso, nós não estamos vigiando, porque isso é o quê? É um mandamento de Deus. Então nós não estamos vigiando. Eu peguei alguns aspectos, né, que eu julguei importante, porque nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar atentos. Não podemos pegar os manjares que Deus nos deu e guardar só para nós. Nós temos que dividir esses manjares espirituais. E às vezes nós não fazemos isso. Eu estou falando, irmãos, para todos nós, começando de mim. Começando de mim, eu estou falando para todos nós aqui. Eu não queria até fazer essa pregação, porque eu já fiz há uns 2 anos atrás, falei, nós não vamos repetir. Mas, irmãos, eu fui compelida. Então, se eu fui compelida, todos nós estamos precisando ouvir, né? Todos nós estamos precisando ouvir. Então, irmãos, a negligência, irmãos, é a arma fatal para o cristão. Quando você negligencia de passar para o teu próximo que você recebeu, ajuda material também, irmãos, eu não vou tirar ela do lado. Mas você está negligenciando aquilo que você precisa fazer na presença de Deus. Então, é uma arma fatal para o cristão, a negligência. Então, irmãos, mas eu pergunto o seguinte, nós temos que vigiar somente esperando Jesus vir, irmãos? Só quando Jesus vai vir, eu estou esperando Jesus chegar. Não, irmãos, nós temos que vigiar, porque nós temos outra situação que, de repente, Jesus não chegou. Você tem que vigiar, porque você vai partir deste mundo. Você sabe o dia que você vai partir? Eu não sei o dia que eu vou partir, nem os irmãos sabem. Você entende? Isso, a morte é uma coisa inesperada. Então nós temos que vigiar, também esperando um dia partir. E se você vai partir e não vigiou, e não está, sabe, está
negligente com a palavra de Deus. Nós temos que vigiar nos dois sentidos, definir a vigilância espiritual. Eu coloquei a volta de Jesus e o quê? A nossa partida deste mundo. Então nós temos que vigiar, porque não sabemos o dia que vamos partir deste mundo. E nem a volta de Cristo, não é? Nós vemos os sinais da vida de Cristo, mas nós não sabemos a sua volta. Porque a Bíblia diz o quê? Nem Jesus sabe, só o Pai. Então nós vemos os sinais, mas não sabemos o dia da volta de Jesus. E nem o dia da nossa partida. São duas situações, né, que nos levam a vigiar. Por quê? Porque a gente fala assim, amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou largar. Amanhã eu vou largar o que eu tenho, os pecadinhos que eu estou fazendo. Amanhã eu vou largar. Porque às vezes, irmãos, nós cometemos, né, pecados reiterados, irmãos. E esses pecados reiterados são pequenininhos. Eu digo sempre na expiação. Os pecados pequenininhos, eles não são conscientes, às vezes. Nós vamos pecando inconscientemente, mas nós fazemos reiteradamente. Então, esse pecado que é feito sempre e você não se corrige, de inconsciente, ele passa a ser consciente, irmãos. Não tem pecadinho nem pecadão. A Bíblia diz assim, aquele que confessa seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Então, esse pecado reiterado é um pecado perigoso. Porque você não fez aquele pecado que te chocou, mas você está caminhando sempre com os mesmos pecados reiterados. Então, temos que tomar bastante cuidado para os pecados reiterados. Então, o que o termo diz, irmão? Tem outra passagem de Lucas que diz assim, né? Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam lhe abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. Se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Então nós não sabemos. A primeira vigília é um momento, a segunda vigília é outro momento. Entende? O que ele está falando de vigília não é de uma noite. Ele está falando de momentos da vida, né? Na primeira vigília, na segunda vigília. Então, será bem-aventurados. E o que acontecerá? O Senhor fará ele se assentar na mesa com ele. Ou seja, o que está dizendo aqui? Você vai herdar a salvação. Você vai ter, né, a presença de Deus, né? O dia que nós morrermos, ressuscitarmos, no dia do juízo final. Então, saber que o pai da família nós já lemos inicialmente. Então, diz o seguinte, porquanto estáis também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. E Apocalipse 3:3 diz o seguinte, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrepende-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que eu virei contra você. Este versículo, irmãos, é bem emblemático, não é? Ele está implícito, não só a volta de Jesus, como a nossa partida deste mundo. Se você analisar ele friamente, ele vê as duas situações aqui. Então, eu vou estar falando sobre 3 motivos para a nossa preocupação para a vigilância. Por que Jesus falou tanto da vigilância, tanta vigilância? Os apóstolos, né, depois da morte dele, os apóstolos, né, se transformaram depois da descida do Espírito Santo. Que eles ficaram o quê? Eles ficaram preparados para uma evangelização. Mas Jesus falou bastante da vigilância. Por que ele falou tanto? Primeira coisa, irmão, por causa da fragilidade humana. Nós somos humanos. Nós pecamos todos os dias. Então, Jesus falou por quê? Porque o homem é humano, o homem é pecador. Então, o que ele está fazendo? Ele está dizendo, olha, cuidado, vocês são fracos e pecadores. Então, ficai vigilante. A fim do quê? Você não ser vencido pelo pecado. Porque o homem é fraco, o homem é pecador por nascendo já pecador, pelo nosso pecado original, irmãos. Então, vamos ficar vigiantes porque nós temos essa carne pecadora. Segunda coisa, irmãos, por que temos que vigiar? Porque a astúcia do diabo é
é grande, já foi falado aqui hoje, né? A fragilidade humana, é necessário vigiar, por quê? Porque o diabo, ele é o agente da tentação, é Satanás. O agente do pecado, que você pode estar pecando, por quê? Você abre brecha na tua casa espiritual. O que ele faz? Ele entra, ele vence a batalha muitas vezes. O que a irmã Juscelene falou hoje, de Efésios 6? O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E nós temos que lutar contra quem? Contra o homem aí fora? Não. Nós temos que lutar não contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do ar que vêm nos atentar. Então, essa é uma das razões também que nós temos que vigiar a astúcia de Satanás. Jesus, aqui, na verdade, Jesus, se você vê Apocalipse, você vai ver que é Jesus das situações ali falando. A igreja de Esmirna foi exortada assim: ser fiel até a morte, mesmo diante das tentações do diabo. Da mesma forma, ele falou para a igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 1. Apocalipse 2, 10, a primeira leitura. E a terceira e última, irmãos, é o seguinte: a vinda do Senhor será repentina. Por isso que temos que vigiar. A necessidade, o retorno de Cristo, não é, irmãos? Vai ser repentina. Então, essa é uma necessidade de vigiar. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas, que a Bíblia diz, que não considera essa possibilidade, que a volta de Cristo é imediata, e acha que ela é tardia e acaba desanimando, ela, na verdade, não vigia. E não vigiando, o que acontece, irmãos? Você vai ser comparado às virgens loucas que não entraram. Então, em Apocalipse 3, 22, 11, 20, ele diz textualmente, irmãos, eu não pus a passagem aqui, o quê? Para que nós, irmãos, não ficamos preparados, porque tem uma listinha de pessoas que não herdarão a salvação. E ali nessa listinha, irmãos, tem pecados que às vezes nós cometemos. Eu digo sempre que a mentira está ali relacionada, né? E às vezes é uma coisa banal que às vezes as pessoas fazem. Então nós temos que ficar vigilante em tudo aquilo, né, que é grave na palavra de Deus. E a gente às vezes não fica vigilante e às vezes faz, não é? Então, irmãos, também não sejamos negligentes quanto à preparação da nossa partida. Concluindo, irmãos, essa pregação, eu digo o seguinte: a vinda do Senhor é certa, irmãos, a nossa morte também. São duas coisas certas. A morte é a coisa mais certa deste mundo, né? É uma coisa que não tem sim nem não. Ela é certa. E a vinda do Senhor também é certa, porque a Bíblia nos afirma. Então, irmãos, devemos, portanto, aguardá-la, vigiando em todo o tempo, demonstrando nossa fé, nossa obediência, prudência, afastando-nos do pecado que antes praticávamos, melhorando espiritualmente, visando o quê? Falei no início, um crescimento em santificação, para que as nossas vestes espirituais, irmãos, estejam alvas quando Cristo voltar. Vigiemos, pois, aquela hora, aquele dia, ninguém sabe, só o Pai, não é? Então, fique atento ao que a Bíblia diz. Aquele que muito recebeu, irmãos, muito será cobrado. Então, nós seremos cobrados de muitas coisas. Por quê? Porque não é todo mundo que recebe uma fatia grande dos manjares celestiais. Mas a partir do momento que você recebeu, você vai ser cobrado. Aquele que muito recebeu, muito vai ser cobrado. De repente, aquela pessoa que está lá no mundo, enganada, que nunca ouviu, ela vai ter menor rigor vai ser para ela do que para aquele que ouviu. Então, você recebeu, você ouviu. Então, você tem que ficar atento. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos o dia da expiação, não é? Nossos pecados são apagados anualmente.
Mas se nós continuarmos no nosso pecado sempre, passou o dia da expiação, a gente continua nas mesmas coisas que nós fazíamos. Será que a misericórdia de Deus vai nos atingir, irmãos? Eu deixo essa pergunta para todos nós, não é? Porque às vezes, passa a expiação, a gente continua com os mesmos pecados, não é verdade? Então vamos ficar atentos, Porque Deus não é um Deus de brincadeira. Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele é justiça e juízo. Eu agradeço no nome de Jesus, Agradeço a todos aqueles que assistiram esse culto, que Deus abençoe cada um. Neste momento, nós vamos fazer uma oração, despedindo, e para encerrar este culto. Amado Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estar falando para os nossos irmãos e para aqueles ouvintes que estão nos assistindo. Nós queremos te pedir que tu abençoe cada um, Senhor, que tu dê força a cada um, para que cada dia caminhe, Senhor, para a santificação, que possa deixar tudo aquilo que atrapalha de te servir, ó Senhor. São tantas coisas que atrapalham o homem de te servir, mas nós te pedimos, ó Deus, fortaleza, nós te pedimos a tua luz, nós te pedimos a tua graça, Senhor, que nós possamos caminhar cada dia em busca daquele alvo que nos propusemos, que é a nossa salvação, que nós não se desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós seguimos um caminho de retidão, um caminho que nos levará, Senhor, à coroa da justiça que tu prometeste a cada um que te servir, ó Deus. Abençoa todos aqueles, ó Deus, que ainda não te aceitaram, que possa ter os corações amolecidos, que possa te aceitar, ó Deus, de todo o coração, que possa, Senhor, ver este mundo tão corrompido, Senhor, e ver que a nossa única esperança é o teu caminho, Senhor, porque sem ti, ó Deus, nós não podemos andar e nem ser felizes neste mundo, porque a felicidade consiste, Senhor, em te servir verdadeiramente, e dá-nos, ó Deus, a tua mão para prosseguirmos cada dia, Senhor, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu te agradeço por este culto e te peço por todos, ó Deus, todos aqui da igreja e os que nos assistiram, que sejam abençoados por ti. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.